Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo o livro O Inferno, do Monsenhor de Seguir. Estamos na parte em que ele está tentando dar uma ideia a respeito do fogo do inferno. Então ele está contando casos a respeito desse fogo que aconteceram com pessoas, né? À medida que na medida em que esses casos têm relação com esse fogo, né? Então aqui ele vai contar o caso da mão queimada de Folinho. É certo que quase todas as vezes que Deus permitiu a uma pobre alma de réprobo ou do purgatório, o que dá no mesmo se falamos do fogo da além-túmulo, aparecer na terra e deixar algum rastro visível, esse rastro era de fogo. Recorde-se do que acima dissemos acerca da terrível aparição de Londres, do braço queimado da senhorita de bracelete e do tapete chamuscado. Recorde-se da atmosfera ardente e das chamas à roda da meretriz de Roma e do religioso jovem e sacrílego de Santo Antonino de Florença. Nesse mesmo ano em que lhe escrevo, no mês de abril, eu vi, ou melhor, toquei em Foligno, perto de Assis, na Itália, uma dessas impressionantes marcas de fogo que uma vez mais atesta a verdade do que estamos dizendo aqui, a saber que o fogo da além-túmulo é fogo real. A 4 de novembro de 1859, morreu de apoplexia fulminante no convento dos terciários franciscanos de Foligno uma boa irmã de nome Teresa Margarida Gesta, que já há muito era madre das noviças e também encarregada do pobre vestiário do mosteiro. Nascera em Córcega, em Bastia, em 1797. Ingressara no mosteiro em fevereiro de 1826. Não é preciso dizer que ela preparou-se condignamente para a morte. 12 dias depois, em 17 de novembro, uma irmã de nome Ana Felícia, que a ajudava naquele ofício e desde sua morte cuidava dele sozinha, subia ao vestiário e, quando ia entrar, escutou gemidos que parecia vinham do interior do quarto. Amedrontada, apressou-se em abrir a porta, mas não havia ninguém. Contudo, escutaram-se novos gemidos, tão agudos que, embora fosse corajosa, sentiu-se invadida de medo. Abre aspas, Jesus Maria, exclamou ela. Que é isso? Mal terminar a frase, escutou uma voz lamuriosa, acompanhada deste suspiro doloroso. Oh, meu Deus, como sofro! Oh Dio, che peno tanto! Che peno tanto! Estupefata, a irmã reconheceu de imediato a voz da pobre irmã Teresa. Juntou forças e lhe perguntou: por quê? Por causa da pobreza, respondeu a irmã Teresa.
Como? Replicou a irmãzinha. Logo a senhora, que era pobre. Mas não é por mim, mas por nós, por vós, irmãs, para quem fui demasiado liberal. E tu cuida bem de ti. No mesmo instante, a sala encheu-se de fumo espesso e apareceu a sombra da irmã Teresa. Ela dirigia-se à saída, ladeando a parede. Chegando à porta, exclamou: Eis um testemunho da misericórdia de Deus. Ao dizê-lo, deu uma pancada no batente da porta, queimando a madeira e deixando nela a forma perfeita da mão direita, após o que desapareceu. A pobre irmã Ana Felícia quase morreu de medo. Desatinada, ela começou a gritar e a pedir por socorro. Uma de suas companheiras acorreu, e depois mais uma, e enfim a comunidade inteira, que logo a cercou e se admirou com o cheiro de madeira queimada. As irmãs buscaram, vasculharam e notaram a terrível marca. Fugiram apressadas para o pátio e puseram-se a rezar. Esquecendo-se das necessidades corporais, elas passaram a noite em branco a orar, a soluçar e a fazer penitência em favor da defunta. No dia seguinte, todos comungaram por ela. A novidade disseminou-se extramuros. Os irmãos menores, os padres amigos do mosteiro e as comunidades da cidade juntavam suas preces e súplicas às dos franciscanos. Tal esforço de caridade tinha algo de sobrenatural e tudo de insólito. Todavia, a irmã Felícia, embora alquebrada pela tempestade de emoções, recebeu a ordem formal de ir repousar. Ela obedeceu. Estava decidida em apagar de qualquer modo, na manhã seguinte, a marca carbonizada que apavorou Polinho. Mas eis que a irmã Teresa Margarida apareceu-lhe novamente. Sei o que queres fazer, lhe disse com severidade. Queres delir o sinal que deixei. Saibas que não está em teu poder o fazê-lo, pois é prodígio ordenado por Deus para exemplo e proveito de todos. Seu justo e temível julgamento condenou-me a 40 anos nas excruciantes chamas do purgatório por causa das liberalidades que acedi a algumas irmãs. Eu te agradeço, a ti e a tuas companheiras, pelas inúmeras orações que o Senhor, em sua bondade, dignou-se aplicar exclusivamente em minha pobre alma, em especial aos 7 salmos penitenciais que me foram de grande consolo. Com um sorriso no rosto, acrescentou ela: ó, bem-aventurada pobreza, que proporciona alegria a quem de verdade a observa. E depois desapareceu. Enfim, no dia seguinte, a irmã Ana Felícia, ao se deitar e dormir na hora habitual, escutara novamente chamarem-lhe o nome. Sobressaltou-se amedrontada e ficou cravada no assento, sem poder articular palavra. Ainda dessa vez, reconhecera à perfeição a voz da irmã Teresa. No mesmo instante, apareceu diante dela uma bola de luz resplandecente ao pé de sua cama e iluminou a cela como se fosse dia pleno. Ela escutou a irmã Teresa, que, jubilosa e triunfante, disse estas palavras: morri numa sexta-feira, o dia da paixão, e eis que noutra sexta-feira vou-me à glória. Sede fortes para carregar a cruz, sede corajosas, sede fortes,
para carregar a cruz, sede corajosas para sofrer. E acrescentou amorosamente: adeus, adeus, adeus. Transfigurou-se em nuvem translúcida, esbranquiçada e deslumbrante, desvaneceu-se no céu e sumiu. O bispo de Foligno, com os magistrados da cidade, iniciou um inquérito canônico. A 23 de novembro, na presença de inúmeras testemunhas, abriu-se o sepulcro de irmã Teresa Margarida. A marca de queimado na porta era, em tudo, conforme a mão da defunta. O resultado do inquérito foi um julgamento oficial, em que constava a certeza e a autenticidade perfeitas do que acabamos de contar. A porta, com a marca de queimado, é conservada com veneração no convento. A madre, abadesa, testemunha do fato, dignou-se a mostrar-me pessoalmente. Repito, meus companheiros de peregrinação e eu vimos e tocamos a madeira que atesta de modo formidável que as almas sofrem a pena de fogo, passageira ou eternamente, na outra vida, e que esse fogo as penetra e queima. Quando, por razões que só Deus conhece, as almas aparecem neste mundo, tudo quanto toquem fica marcado pelo fogo que as atormenta. Parecem uma só coisa, o fogo e as almas, como carvões abrasados. Mesmo não penetrando no mistério, sabemos com certeza que o fogo do inferno, ainda que corporal, exerce sua ação vingadora até às almas. Então, esse caso, essa porta, né? Ela existe até hoje, né? Eu acho que se vocês procurarem pela internet, vocês vão ver a foto dessa porta com a marca da mão, né? Da irmã que estava no purgatório, né? E aqui tem uma coisa muito interessante. Que primeiro, né? Vamos lá. O fogo é um fogo real e queima as coisas da natureza, né? Então queimou a porta, tá certo? Então esse fogo é real, ele queima as coisas da natureza, né? A segunda coisa é que esse fogo que queima as coisas da natureza, esse fogo do inferno, ele também queima as almas, né? Queima as almas sem destruí-las, né? Quando queima as coisas da natureza, ele destrói, né? E a outra coisa interessante desse caso é que o fogo do inferno é o mesmo fogo do purgatório, né? Certo? Então, as almas do purgatório sofrem do mesmo fogo, né? A única diferença é que o fogo do inferno é eterno e do purgatório é passageiro. Então, esses três elementos aqui da história, né? Esse é um testemunho, né? Deixado na natureza, né? Pelo fogo do inferno. Onde está o fogo do inferno? Em que lugar, né?
Alguém talvez pergunte onde está o fogo do inferno e que espaço ocupa. Sem que haja algo de absolutamente preciso neste ponto, a revelação cristã e o ensinamento católico concordam em mostrar-nos os abismos ardentes do fogo do centro da terra como local onde serão precipitados, após a ressurreição, os corpos dos réprobos. Ensina, com todas as letras, o célebre catecismo do Concílio de Trento, que o inferno está, abre aspas, no centro da terra, em medio terrae. É também o ensino formal de Santo Tomás, que todavia apresenta-o como apenas provável. Abre aspas. Não obstante, diz ele, ninguém conheça de modo certo onde é o inferno, a não ser que o Espírito Santo lhe tenha revelado, temos motivos para crer que ele está sob a terra. Em primeiro lugar, porque parece indicar seu mesmo nome, infernus. Inferno quer dizer o que está abaixo, no lugar inferior da terra. Em seguida, na Escritura, está escrito que os réprobos estão sob a terra, subitus terram. Além disso, diz no Evangelho e nas Epístolas de São Paulo, disse no Evangelho e nas Epístolas de São Paulo, que na Sexta-feira Santa, a Santa Alma de Nosso Senhor, naquele momento separada do corpo, desceu ao coração da terra, in cor de terra. E nas partes inferiores da terra, in inferiores partes terrae. Ora, sabemos que ela fora levar a alma, né, do Santa de Nosso Senhor, né, ela fora levar a novidade da redenção e da salvação aos justos da antiga lei, que desde o começo do mundo creram nele e aguardaram-no cheios de esperança e de amor na paz do limbo. Sabemos que esta alma santa fora refrigerar e libertar as almas presas no purgatório, que expiavam o restante das faltas para passarem ao limbo. Enfim, que ela desceu aos infernos, descendit ad inferos, para manifestar a Satã, aos demônios e aos réprobos a divindade e o triunfo sobre o pecado, a carne e o mundo. Ora, de tudo isso se conclui, se não como evidência, ao menos com grande força, que o local do inferno é e será o centro da Terra, o qual os geólogos representam como um oceano imenso de fogo, de enxofre e de pez abrasador, e como algo tão excruciante e poderoso que não há o que lhe sirva de comparação nesta vida. Então, ele está citando aqui as Escrituras, São Tomás, né? Enfim. Acrescentemos a isso que na linguagem das Escrituras, o Espírito Santo apresenta o inferno como um abismo em que se precipita, cai ou desce. Palavras que exprimem necessariamente um lugar inferior e profundo. Essa é também a linguagem universal da Igreja, dos santos padres, dos teólogos e do mundo inteiro. Enfim, malgrado as distorções, as tradições do paganismo, mormente entre gregos e latinos, confirmam a opinião aqui compendiada. Elas retratam o lugar de punição na outra vida como uma região imensa e subterrânea,
onde reina o deus Plutão, caricatura mitológica de Satã, onde o fogo e as chamas desempenham o papel principal, como havemos dito, e onde se vêem, sob o epíteto de Campos Elíseos, outras regiões também subterrâneas, em que reinam certa paz e felicidade melancólica, curioso reflexo da tradição verdadeira acerca do limbo dos antigos justos. Ajuntamos, enfim, a observação de Santo Agostinho, citada por São Tomás, de que após a morte o corpo é enterrado, isto é, descendido e depositado na terra, para aí expiar o pecado por meio da putrefação. Afigura-se ao menos conveniente que a alma, que há de expiar o mesmo pecado, seja como putrefação no purgatório, seja como punição no inferno, deva descer para encontrar nos sítios inferiores o fogo vingador que a justiça divina entende. Tem alguém que bateu aí numa tecla que mudou a minha aparência aqui no Skype, tá? Então alguém bateu na teclinha aí com o dedinho. Então eu tô aqui aparentemente perdido aqui no mar de outras coisas, tá bom? Então, de tudo isso, não podemos ou devemos concluir que o inferno e seu fogo temível têm o centro da terra por sede, onde o fogo do abismo arde com mais intensidade? Todavia, observemos que o fogo natural está sobrenaturalizado pela onipotência da justiça divina, a fim de produzir todos os efeitos que reclama a justiça terrível e adorável. Dentre os vários efeitos, o de não consumir os corpos dos réprobos, antes conservá-los, para atingir e penetrar o corpo e o espírito. Segundo a palavra terrificante do soberano juiz. Abre aspas. Na geena do fogo inextinguível, os réprobos serão salgados pelo fogo, igne salietur. Assim como o sal penetra e conserva a carne das vítimas, assim o fogo corporal do inferno, em razão de um feito sobrenatural, penetra os réprobos e os demônios, sem nunca os consumir. Então, esse tema, né, é muito interessante a respeito do lugar, né, do lugar do inferno. Então, depois do Monsenhor de Seguir, né, há um grande acontecimento, né, que corrobora tudo o que o Monsenhor de Seguir falou aqui, né? Porque veja, ele usa a revelação, né, as expressões da revelação. Ele usa documentos da igreja, né? Por exemplo, o Concílio de Trento, né, o Catecismo do Concílio de Trento. Eu lembro aqui que o catecismo, tá certo? O que está no catecismo não é dogmático, tá certo? O Concílio de Trento, tudo que está nos documentos do Concílio de Trento é tudo dogmático, né? Mas o catecismo é uma obra educacional da igreja, né? Faz parte da metodologia pedagógica dela, né? Então, o catecismo não é um documento que emite ou proclama dogmas, né? Mas está no catecismo, né? Estar no catecismo
já é um fato importante para nossa fé, tá certo? Então, o catecismo, ele cita o catecismo de Trento, né? In medio terra, é a expressão que eles usam lá, né? No meio da terra, né? Cita então São Tomás e cita os pagãos. Interessante isso aqui, né? Porque os pagãos, como ele tinha já nos explicado antes, eles tinham uma noção claríssima do inferno, né? E esse inferno dos pagãos era debaixo da terra, né? Subterrâneo, né? Enfim, agora, se o Monsenhor de Segui tivesse vivido, né, depois das aparições de Fátima, ele teria também uma confirmação, né, dessa opinião que ela não está declarada dogmaticamente pela Igreja, mas dessa opinião muito, muito provável de que o inferno esteja no centro da Terra, é que a Nossa Senhora de Fátima, ela mostrou o inferno aos pastorzinhos como? Né? Ela abriu um buraco na terra e fez eles olharem lá para baixo. Né? Então, é mais uma evidência que corrobora essa opinião, né? Opinião da Igreja. Né? Olha que coisa interessante também, que isso é só de passagem. O Monsenhor Segui nos ensinou aqui, né? Antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Os justos da antiga lei, tá certo? Eles ficavam no limbo, na paz do limbo. Quem precisava purgar os seus pecados, mas não estavam condenados ao inferno, ia para o purgatório. E quando eles estavam prontos a sair do purgatório, antes da vinda de Nosso Senhor, eles saíam do purgatório e iam para o limbo. Tá certo? Por quê? Porque as chaves, a porta do paraíso estava fechada. Foi Nosso Senhor que abriu, né? Tá certo? Isso aqui é só uma observação, digamos assim, lateral aqui do texto do Monsenhor de Segui, né? E aqui nós vamos ver que eu acho que eu já comentei com vocês, é a visão de Santa Teresa do inferno, né? O fogo do inferno é fogo tenebroso. A visão de Santa Teresa. Ao nos revelar que o inferno é fogo, Nosso Senhor também afirmou, com a autoridade divina e infalível de sua palavra, que o inferno é tenebroso, cheio de trevas, embora tenha fogo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, apelida-se o inferno de trevas exteriores. Abre aspas, lançai-o, disse ele ao falar do homem que estava sem veste nupcial, isto é, sem o estado de graça. Lançai-o nas trevas exteriores, em tenebras exteriores. Noutros passos do Evangelho e nas epístolas dos apóstolos, denominam-se os demônios de os príncipes das trevas, os poderes das trevas. São Paulo escreve aos fiéis, abre aspas, vós sois filhos da luz, não somos filhos
das trevas. As trevas do inferno, a exemplo do fogo, também serão corporais. As duas verdades não implicam contradição. O fogo, ou melhor, o calor, que é como a alma e a vida do fogo, é o elemento em tudo distinto da luz. No estado natural, quando se produz a chama no gás do ar, o fogo pode ser ora mais, ora menos luminoso. Mas no inferno, embora conserve a substância, o elemento fogo será despojado de algumas propriedades naturais e adquirir outras, sobrenaturais, isto é, que por si mesmo não possui. É desse modo que Santo Tomás, apoiado em São Basílio Magno, ensina, abre aspas, que, pelo poder de Deus, haverá separação entre a claridade do fogo e sua propriedade de adustão, que é a virtude combustiva que atormentará os condenados. Então será um fogo sem luz. Além disso, no meio, abre aspas, no meio da terra, onde está o inferno, acrescenta São Tomás, só pode existir fogo sombrio, obscuro, empanado de fumo. Fecha aspas. O pouco que se evade das bocas dos vulcões confirma plenamente a afirmação. Haverá no inferno trevas corporais, mas também certa luz que permitirá aos réprobos perceberem a composição dos tormentos. Verão em fogo e sombra ao lume das chamas infernais. Doutrina de São Gregório Magno. Os demais réus da condenação, e essa visão complementará o suplício. Ademais, o horror das trevas, que a experiência terrena dá-nos a conhecer, não se deve ter como a parte menor da punição dos réprobos. O negro é a cor da morte, do mal e da tristeza. Então, é um fogo que queima, mas não ilumina, né? Essas duas propriedades do fogo são separadas no inferno, né? Só ilumina o suficiente para aumentar o sofrimento dos réprobos, né? Conta Santa Teresa que certo dia, arrebatada em espírito, Nosso Senhor dignou-se certificá-la de sua salvação eterna, caso continuasse a servi-lo e amá-lo como costumava. E para aumentar na serva fiel o temor do pecado e de suas terrificantes punições, quisera o Senhor que ela entrevisse o lugar que lhe seria reservado no inferno, caso ela seguisse suas inclinações para o mundo, a vaidade e o prazer. Então, Santa Teresa tinha um lugar reservado no inferno. Certo? Imagina então nós, né? Abre aspas. Certo dia, estando em oração, escreve ela, no instante vi-me, sem saber como, transportada em corpo e alma para o inferno. Entendi que Deus quisera mostrar-me o lugar que os demônios me preparavam e que eu merecia, devido aos pecados que haveria de cometer se não retificasse minha vida. A visão foi breve, mas ainda que vivesse muitos anos, ser-me-ia impossível apagar tal lembrança. Continuando Santa Teresa. O pórtico deste lugar de tormentos a mim pareceu semelhante a uma espécie de forno, muito rebaixado, obscuro e apertado. O chão era um lodo horrível, de odor fétido e repleto de répteis venenosos. À extremidade arvorava-se uma muralha
na qual havia um reduto estreitíssimo, onde me via encerrada. Não há palavras que deem a menor ideia do tormento que padecia aí. É incompreensível. Senti em minha alma um fogo cuja natureza não posso descrever, por falta de termos. Meu corpo era refém de dores insuportáveis. Na minha vida, resisti a crudelíssimos sofrimentos, e, de acordo com os médicos, os maiores que se possam suportar cá embaixo. Na época em que perdi o uso dos membros, testemunhei meus nervos se contraírem de modo assustador, mas tudo isso é nada se comparado às dores que senti naquele lugar. E o que mais me apavorava era saber que não teriam fim nem consolo. Contudo, as torturas do corpo nada são, perto da agonia da alma. Era uma pequena abertura, uma angústia, um quebranto tão sensível, uma tristeza ao mesmo tempo tão desesperada e amarga, que em vão tentaria retratá-lo. Se dissera que é como padecer a cada instante os estertores da morte, ainda seria pouco. Não, nunca acharei termo adequado para dar ideia desse fogo interior e desse desespero, que são como o cúmulo das dores e tormentos. Esse desespero que é chamado por Nosso Senhor, né, como bem disse o Monsenhor de Segui, de verme, né? Verme roedor. Continuando Santa Teresa, nesta morada espantosa, extingue-se a esperança da consolação e respira-se um odor pestilento. Era essa tortura reservada para mim, naquele lugar, apertado e cavado no muro onde me confinaram. As muralhas desse calabouço perturbam a visão, esmagam-me sob seu peso. Lá tudo é abafamento. Não há luz, senão trevas de sombria escuridade. Todavia, ó mistério, sem que haja brilho de lume, percebe-se com os olhos tudo quanto existe de mais penoso. Embora não haja a claridade do fogo, né? Continuando Santa Teresa. Era da vontade de Nosso Senhor dar-me maior conhecimento do inferno. Ele me mostrou punições ainda mais espantosas, infligidas a certos vícios, como não as sofresse, meu temor foi menor. Na primeira visão, ao contrário, o Divino Mestre quisera purificar meu espírito, não somente na aflição interior, mas nos tormentos exteriores, como se meu corpo o sofresse. Ignoro o modo por que isso se passou, mas compreendi que era uma graça excelente e que meu adorável Salvador quisera mostrar-me aos olhos o suplício do qual me livrara sua misericórdia. O que se ouve sobre o inferno, o que os livros falam acerca das lacerações e suplícios sortidos que os demônios infligem aos condenados, tudo isso é nada perto da realidade. A diferença entre a realidade e os relatos é a que vai de um retrato inanimado de uma pessoa viva. Arder neste mundo é quase nada em comparação ao fogo ardente daquele outro. Continua Santa Teresa. Cerca de 6 anos se passaram desde a visão, acrescentava Santa Teresa. Ainda sinto tal arrepio ao contá-la, que meu sangue se congela nas veias. Em meio a provações e dores, evoco essa lembrança para que tudo que venha a suportar aqui embaixo me pareça nada. Chego mesmo a acreditar que lamentamos sem motivos. Desde aquele dia, tudo me parece fácil de suportar, se comparado a um só instante no suplício a que fui exposta. Não me canso de admirar que, após ler tantos livros sobre as penas do inferno, estivesse tão distante de formar uma ideia justa delas
e de temê-las como se deveria. Onde estava com a cabeça, ó meu Deus, como fui capaz de gozar um gênero de vida que me arrastava a um abismo tão terrível. Ó meu adorável mestre, sede eternamente louvado. Vós me provastes, de modo espetacular, que me amais infinitamente mais do que eu a mim me amo. Quanta vez me haveis livrado dessa prisão negra, e quanta vez não adentrei nela contra a vossa vontade. Essa visão gerou em mim uma dor indizível, à vista de tantas almas que se perdem. Além disso, ela me deu os mais ardentes desejos de trabalhar em proveito da salvação delas. Para arrancar uma alma a tão horríveis suplícios, sinto que estaria pronta a imolar 1000 vezes a vida. Fecha aspas para Santa Teresa, né? E aqui termina um show de seguir. Tomar a fé suplemente em cada um de nós essa visão e o pensamento das trevas exteriores, onde os réprobos serão lançados como sujidades e escórias da criação, nos impeçam de cair em tentação e façam-nos verdadeiros filhos da luz. Então, eu termino aqui com essa descrição de Santa Teresa, né? A leitura de hoje. Essa terrível experiência que Santa Teresa teve, que pela misericórdia de Deus levou ao inferno para o lugar reservado para ela se ela não mudasse de vida. Imagina. Né? Então eu pergunto a vocês presentes se há alguma observação, alguma pergunta. Professor, não só falar que eu não sabia dessa. Santa Teresa havia experimentado o inferno. Eu pensei que ela tivesse só visto. Não, ela foi lá. Ficou no lugarzinho dela. E outra coisa é que me chamou a atenção foi o seguinte: aí a gente vê a quem que os cientistas prestam homenagem mesmo, né? Porque para pôr o nome de Plutão no tal planeta, né? Sabe? Planeta, Exato, né? Sabendo o que significa? Que coisa horrorosa, né? O paganismo, né? Bom, a ciência moderna está cheia disso, né? Os nomes dos programas espaciais da NASA todos são pagãos, né? Agora tem um programa chamado Artemis, né? Que é a deusa lá da. É a estátua da. A Diana, também tem um país que tem a estátua da liberdade lá na entrada do Porto de Nova York, né? E cheio de obelisco, né, maçônico aqui para ter banda, inclusive, lá inclusive na capital deles tem um gigantesco. Tem um gigantesco, exatamente. Professor, eu também, nesse ponto aí, eu lembrei também no relato, quando esse padre fez uma exposição sobre o Museu do Purgatório, que tem uns relatos semelhantes a esse. Esse Museu do Purgatório, acho que, se eu não me engano, em Roma. Ele tem um caso que a mãe do rapaz, ela veio em chamas, aparecia em chamas para ele, como se fosse uma espécie de mulher tocha, né? E ela encostou a mão na camisa dele e falou para ele mudar de vida, porque senão nem as chamas do purgatório ele ia te pegar, como ela pegou, justamente por ter falhado na educação, entre outras coisas, falhado na educação dele. E essa camisa, ela é mantida nesse museu até hoje. Tem outras aparições muito interessantes lá, outros dados interessantes, mas esse me ficou na memória. E ele tem uma marca de mão, parecendo um ferro de passar roupa na camisa dele. Eu achei muito interessante. Outra coisa também quando a gente vê os infernos, a gente vê também
credo, né? A tradução em português do credo via CNBB, sei lá quem é que fez isso. As mansões dos mortos. Mansão dos mortos. É tão bonitinho, né? Tá lindo, né? Tá Se eu lindo. estivesse lá, né, todo mundo brincando lá. Oi, tudo bem? Você veio visitar? Pois é, É. tô aqui brincando e tal. Não, né? Eu vou falar os infernos, vou dar a justa medida da coisa. Inferno. É. As várias camadas, seja lá, não sei se o limbo vai ser tecnicamente chamado de infernos também, mas tem os infernos do purgatório, o inferno estrito senso lá, que é o inferno mesmo, né? O limbo é parte do inferno, né? Pois é, pelo catecismo eu entendi isso. É parte do inferno por causa da pena de não vir ainda Nosso de Senhor. dano, né? É, de dano. E, bom, e disso tudo também, a gente vê também, eu estava também assistindo uma aula atrasada aqui, você sabe que a nossa moça aqui teve dificuldades com o horário aqui, e eu também. Bom, mas aí, um dos comentários que a gente viu aí, né, uma das aulas atrasadas que a gente viu, que a pessoa colocou assim, não, nós temos que estudar o catecismo. Isso é um ponto de partida importantíssimo, que maior parte dos católicos novos órgãos aí nem isso tem. Pois é, né? Os nossos, né, tridentinos mesmo, assim, pensa aqui na pesquisa aqui, quem é que já conseguiu terminar esse catecismo mais fininho? São Pio X. Né? Não estou falando nem do amarelinho rapadura lá. Ah, naquela linguagem dúbia que pode, inclusive, lançar a gente no erro. Mas é um ponto de partida, mas o verdadeiro mapa mesmo para a gente, esse ponto de partida fala onde você está e onde você tem que chegar, mas o mapa mais detalhado, vou dizer assim, para poder não cair no inferno, né, e ir para onde a gente tem que ir, que é o céu, é basicamente a ascética mística. Eu estava lendo outro dia, comecei a ler, né? Um monte de coisa que me fez interromper essa leitura, que parece obra do Capiroto. Do Padre Faber, né? O Progresso na Vida Espiritual, estava no começo ainda. Então, assim, eu consegui ver ali exatamente onde, por intuição minha, eu percebi isso, mas o livro me deu agora a certeza. Onde, por exemplo, que eu errava, onde é que eu reincidia nos meus erros, e onde a maioria das pessoas também erra e reincide nos erros. Isso a gente não vê no catecismo, por exemplo. Não sei se você está me ouvindo. não, eu estou te ouvindo. Ah, sim. É porque travou a imagem aqui, eu não sei por que também não. Mas vamos continuar que nós acabamos. Sim, mas aí, como tem várias, isso logo lá no comecinho, né? Então tem lá várias dicas importantes, falta de recolhimento, de atenção, que é por onde muitas vezes eu erro, por reagir automaticamente, né? E reagir mal, né? Diga-se de passagem. Muitas vezes por nossa parte, falta de humildade de saber onde a gente erra, como erra, e pior, poderia ter errado e pecado muito mais do que a gente às vezes pecou, né? Ter uma dose de humildade, não contar com as próprias forças, né? Não ficar achando que pode, aí vem uma tentação, um engano lá e joga a gente no chão. Por isso tem os dons do Espírito Santo que a gente tem, da fortaleza, do conselho, da inteligência, né? Da sabedoria, enfim, e os básicos lá, que é temor e amor, né? De Deus, piedade. Mas sem essa... Porque eu procuro ver também para os meus catequizandos essa parte também, que eles não levam, vou dizer, a maioria deles não leva isso a sério. Essa linha um pouco ascética mística básica. Não estou falando nem coisa avançada. É porque isso é muito básico, né? E as pessoas não dão devido valor a isso. E aí vai parar no confessionário inúmeras vezes ali, exatamente por falta desse recolhimento, dessa vida mortificada. Tem as várias fases, claro, da vida espiritual. Mas o Padre Faber coloca, né? Nós começamos num lugar ajardinado, passamos pelo deserto, muitas vezes em vida a gente não chega nem a subida das montanhas, com suas visões maravilhosas, suas flores, né? Mas também com os seus climas difíceis também, as condições meteorológicas difíceis, neblina, chuva, vento. Frio, e é possível cair, né? E é possível cair. Rolar para baixo, né? Exatamente. E a queda é gigantesca. Pois é, mas eu nem exijo o Padre Faber para esse pessoal. O problema é o básico, né? Porque... os primeiros 2 capítulos para ver já são básicos. Né?
Seria isso, assim, é o básico do básico. Então o pessoal acha que não, acha que cumprir assim, certos ritos, certos preceitos, pronto, tô limpo, tô branco, vou pro céu. Assim, não, não vai. Como até né, tem espaço aí reservado, teve um espaço reservado para Santa Teresa, se ela continuasse, se ela prosseguisse né, nas vaidades, né, nas sutilidades, né? E a gente vê também que a gente, claro, que vai ter também o capiroto ajeita um cantinho para nós lá também, Claro, Jesus, né? tem canto para todo mundo lá, né? Não é Camburão, Coração de Mãe Inferno, tem sempre lugar mais um, né? Não. E nós vamos ver numa outra leitura, que nós vamos Sim, fazer, né? Que se chama O Número dos Eleitos, medo que é isso, né? terrível. Essa leitura é terrível também. Nós vamos ainda fazê-la. Exatamente. Então, assim, é muito difícil se salvar. Pois é, não é fácil, é uma verdadeira luta mesmo, é uma batalha, e as pessoas acham que é uma excursão, quando na verdade elas não estão atravessando um campo florido, elas têm que atravessar um campo de batalha, elas têm que, E é uma né? batalha contra um poder angélico, né? Pois é, um poder muito superior ao nosso, né? Se a gente contar com o anjo da guarda, com as graças de Deus, que é o que o Padre Ferreira também coloca, tem que procurar a graça de Deus para manter-se em estado de graça, crescer na graça, né? Em idade, sabedoria e graça, como dizia lá no Evangelho do Nosso Senhor. E as pessoas, elas, tipo, satisfazem um conhecimento assim, muito rasteiro, muito básico das coisas, e dali eles querem dar um salto. Ah, agora vai virar outro de uma moça. Ah, o que você me recomenda da patrística? Assim, nossa, eu quase nunca li nada. Eu li trechos da patrística aqui e ali, Pois é. citados em livros, eu nunca fiz isso. Ah, e a escolástica? Assim, meu Ah, filho, não, cacete, E São pega o Tomás. catecismo. Isso, E Santo São Tomás. Tomás. E São Tomás. Nossa, mãe, se falar segundo Santo Tomás, É, meu Deus. é. Então, eles. E às vezes fazem assim: pega o catecismo primeiro, decora isso aqui. Entendeu? O Santo Antônio Maria Claret falava, no tempo dele, tinha o catecismo romano, né? Não tinha ainda o catecismo São Pio X, que era o resumo, vamos dizer assim. É. Ele falava, minha preocupação como missionário era decorar o catecismo, porque era isso que eu tinha que ensinar as pessoas. Ponto. É exatamente isso, é o catecismo. É um É, ponto de partida, né? depois você pode fazer outras coisas, mas antes não pode. Tem que pegar a base. Qualquer matéria que a gente tem, por exemplo, na faculdade, na teoria geral disso, daqui, introdução a isso, aquilo, a matéria propedêutica disso, daquilo outro, para a pessoa poder, caso seja conveniente para a vida dela, entrar em outras coisas, porque muitas vezes ela não vai ter tempo, né, dependendo do estado de vida dela, para ela poder aprofundar nesses estudos, porque né, o próprio São Bernardo falava, né, quem estuda para se edificar faz uma boa coisa, quem se educa para edificar os outros também, mas quem se educa para ficar, segundo Santo Tomás, segundo É a Santo tal Fulano, é vaidade. curiositas. É a tal curiositas. Se for para ensinar, ótimo. Se for para se edificar, excelente. Mas, bom, é isso, professor. Obrigado pela Perfeito. demora. Grande catequista, Márcio, nos dá uma Coitadinho. lição agora aqui para a Não, vida. só as dicas. Só as dicas Não, úteis, que foram boas para é, mim e serão de úteis para isso, outros. isso é como, Márcio, querer estudar matemática avançada sem saber aritmética. A primeira coisa que você tem que saber na matemática é a aritmética. Se você não souber aritmética, não adianta você querer estudar análise, enfim. Então, a nossa aritmética é o catecismo básico, né? Não é Santo Tomás, não é. Não que. Santo Tomás é o doutor comum da igreja, é a teologia da igreja, né? Mas para chegar lá, precisa ter vocação, né? Nem todo mundo tem essa vocação. Então, é melhor a gente, primeiro, nos preocupar com essas coisas básicas, né? E deixar o resto para depois, né? Muito bem falado. Pergunto se há outra observação ou comentário da leitura de hoje. Professor, um acréscimo aqui, até a Ana Paula me lembrou aqui, porque uma grande dica que eu vi também nesse livro do Padre Feio, estou no comecinho ainda,
E ela me lembrou que a salvação vem, né, e outras leituras que eu tenho também, elas convergem no mesmo ponto, vem pela prática dos deveres de Estado como nosso Senhor quer que nós sejamos. Ou seja, não adianta ser bom, mas ser bom como Deus quer, mediante o cumprimento dos nossos deveres de Estado, sermos caridosos durante o exercício desses direitos, agirmos de forma mortificada, fazer nossas penitências de acordo com as nossas condições, as nossas orações, até os nossos estudos de acordo, né, com as nossas condições. Igual o senhor falou, não adianta eu meter a cara na Suma Teológica e as coisas ficarem por fazer, né? Outras coisas, minha vida, minha profissão, minha vida doméstica, enfim, né? Mas acho que é só isso que eu tinha que acrescentar. Viajei aqui, esqueci outro resto, mas tudo bem, vai chover molhado. Mas o grande lance, igual como nós estamos na Quaresma, né? A Quaresma é o tempo da ascética mística por excelência. Mas que não fique na Quaresma, mas que ele prossiga, talvez de modo mais suave, mas ou não, dependendo das nossas dificuldades. Cada qual tem uma dificuldade diferente do outro, outras comuns. Mas levar isso, né? A sério, né? E procurar entender e praticar, principalmente. Porque não adianta a gente ficar sabendo, que bonito, estou sabendo, como a gente falou, né? Saber é a gnose. Achar que se salva, que chega, né, a divindade pelo conhecimento apenas. Não, o conhecimento ele tem que ter uma aplicação prática, né? Tem que ter discernimento para poder comparar aquilo que você aprende com a própria vida e ver onde é que a vida tem que ser ajustada para cumprir aquilo. Né? Mas é isso. Obrigado. O próprio Santo Tomás, ele tem uma resposta a essa tendência, né, moderna de, enfim, ler São Tomás, ler não sei o que, antes de fazer as coisas básicas. Né? Eu já contei essa história muitas vezes, mas eu acho que umas parentas dele, umas tias e primas, chegaram uma vez perto dele e perguntaram: Frei Tomás, o que nós devemos fazer para nos salvar? E ele, enfim, com a simplicidade que ele tinha, ele não falou para elas: olha, leia a minha obra toda que vocês vão se salvar, ou leia, enfim, faça isso, aquilo. Ele teve uma resposta muito interessante, que foi assim: para nós nos salvarmos, nós temos que crer no que nós rezamos no credo, pedir o que nós pedimos no Pai Nosso e praticar a lei da caridade. Veja que resposta simples, né? E tão adequada, né, a nossa condição, né? Então, o próprio São Tomás, ele tem a resposta a esse espírito, né, que nos invade, né? Inclusive nos tradicionais, né? De ficar procurando ler e ler e ler e ler sem saber os princípios básicos, né? Crer no que nós rezamos no credo, pedir o que nós pedimos no Pai Nosso e praticar a lei da caridade. Essa foi, digamos assim, o resumo tomista, né, do caminho da salvação. Então, assim, toda vez que eu vejo pessoas, né, falando, não sei o que, parará, temos que estudar e pá, não sei o que, ler São Tomás, inclusive em latim, né, eu lembro dessa resposta que São Tomás deu às suas parentas, né, que é muito significativo. Para mim o Felipe está falando assim: com a graça devemos seguir a ascética. Boa, Márcio. O Felipe está saudando aqui a frase do Márcio. É isso mesmo. Mais alguma observação? Professor, Maitê, tá de olho. Ei, Maitê. Deixa eu falar.
Primeiro, desculpa, fui eu que botei você numa tela verde aí no fundo. Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quando eu entro, ele tá dando isso, não sei porquê. É, no celular é Mas complicado. eu tenho uma pergunta, na verdade, que eu, escutando as aulas, eu comecei a perguntar isso. Talvez seja uma pergunta meio burra, mas acho que vale a pena fazer. Eu entendo a pena da distância de Deus no purgatório, no inferno. Você está no inferno, é um lugar onde não tem Deus, é assim, desesperança, enfim, tudo que está distante do perfeito, do bom, do belo, vai ser o pior possível. Mas por que o fogo? Por que fogo? Por que queimar as pessoas no inferno? O fogo é algo que Deus decidiu, esse vai ser o castigo deles. Pum, vou botar todo mundo queimado. É isso mesmo. Deus decidiu. O fogo, ele age em conformidade com os nossos pecados que nós cometemos aqui. Ele tende a infligir em nós as penas proporcionais aos pecados que nós cometemos. Existem descrições muito precisas sobre as penas do inferno proporcionais aos pecados capitais, por exemplo, né? Orgulho, enfim, aos 7 pecados capitais. Né? Cada um deles é penalizado com um tipo de suplício no inferno com fogo. Né? Não só o fogo, mas o fogo traz outras consequências, né? A sede, né? O barulho também no inferno é muito tenebroso, né? Então, os nossos 5 sentidos são punidos no inferno conforme eles foram usados para cometer os pecados que nos levaram para lá. Né? São penas dos sentidos, porque é com sentidos externos que, descontrolados, não controlados pela nossa vontade, é que são punidos no inferno. Então, não só porque a pena de dano, embora a pior delas, ela é apenas para afastar infinitamente aqueles que odeiam a Deus infinitamente. Então, a pena de dano é para que o sujeito que odeia a Deus fique separado dele a uma distância infinita. Não chegue a sequer ter uma imagem de Deus. Agora, as outras penas são aquelas referentes a cada um dos pecados, em maior ou menor grau, que nós cometemos aqui na Terra, através da nossa vontade, usando os nossos sentidos. É exatamente isso. São esses 2 aspectos, né? A que se refere à pena de dano e à pena do fogo. Não sei se esclareceu bem, mas é porque não basta afastar as pessoas, as almas dos réprobos infinitamente de Deus, eles têm que pagar eternamente pelos pecados cometidos. Isso exige a justiça de Deus. Não é? E porque são pecados que ofenderam ao nosso Criador e tem que ser tem que ser justiçado, né? Certo? Não sei se eu me fiz. Não, eu acho que eu entendi. É porque, assim, no meu entendimento de inferno, era como se o castigo do inferno fosse apenas uma consequência de você estar distante de Deus, é você sofrer. Ela é pior. Não é que Deus decididamente senta lá e escolhe o castigo que ele quer te dar para esses. As pessoas pensam isso, né? Que Deus está com raiva de você
E fala assim: "Ih, você comeu demais, tá, agora eu vou infligir em você um sofrimento proposital", entendeu? Mas pelo que você está falando, eu acho que de fato é uma consequência. É, Uma consequência da distância de Deus é essa desesperança, que é é, Deus se retira, é só isso que sobra, é. é a desesperança. Mas o castigo físico, então, seria o que seria para todo mundo se Jesus não tivesse vindo Resgatar. nos resgatar. Seria isso. É, O pecado que é contra um Deus eterno não tem como ser pago por um não. ser temporal, né, que não é eterno, então tem que ficar lá. Se você não quis Jesus, agora então você paga, que não tem como sair. Não tem solução. É isso mesmo. E ele tem que ser pago eternamente. É isso mesmo. Então, entendi. Então, tem um pouco dessa lógica mesmo de ser uma consequência. A alternativa única é Jesus, não tem outra. É só ele que pode perdoar os pecados da gente em vida. Hum. Hum. E de forma perfeita. E de forma. Aí faz sentido que seja. Tinha que ser Deus. Não Tem um ser humano capaz. É tão perfeita que acontece no perdão dos nossos pecados uma coisa extraordinária em relação a Deus, que é o seguinte: Deus esquece o nosso pecado quando ele nos perdoa. O que é uma coisa impossível para Deus, né? Mas nesse caso, é um mistério isso, né? O perdão dos nossos pecados é um mistério extraordinário, né? Mas é o que acontece, né? Agora, quem não procura esse remédio, aí não tem jeito. Ele vai penar no inferno eternamente. Coisa pavorosa. É bem tenebroso. Então, mais alguém quer fazer alguma observação? A última pessoa, Diga. lembrei aqui. É interessante que o senhor mencionou aí a vontade, né? Porque a cética nisso essencialmente é educar a vontade, né? Não só ter o conhecimento aqui que tem que ser feito, mas também é treinar a vontade para querer, né, conformar a própria vontade à vontade de Deus. E isso aí muitas vezes é onde a gente exatamente falha, né? Que a gente está com a vontade de cumprir a própria vontade, né? E a Deus, né? Como Pai Nosso, como o senhor falou, São Tomás, né? Seja feita a vossa vontade. Exatamente. Não a minha, como ele rezou, né? No jardim, lá no horto, né? Na aflição do horto. E o outro ponto interessante que não só né, como aquela coisa, meditar nos novíssimos, né? Morte, juízo, inferno e paraíso. Ou paraíso, né? Faz com que a gente também tenha uma noção da gravidade do pecado, tenda a evitá-lo, né? Mas também dá aquele alívio também, aquela renúncia, aqueles desejos de vingança que a gente vê quando escuta certas notícias, né? Principalmente desse pessoal da política e etc. Que, bom, do jeito que esse pessoal vai, provavelmente eles vão receber a paga deles devida, né? Então a gente não precisa nem preocupar com ficar perdendo tempo e sentir raiva desse pessoal também. Não. Mas era isso, obrigado. Desculpa aí, incômodo aí. É isso mesmo. O Felipe falou que, professor, fale, por favor, da expressão expiar os pecados através da penitência. Mas que o pecado cometido não tem como desfazer, desdizer, etc. Expiar é justamente isso, né? O expiar os pecados é quando você confessa, o Pai te dá uma penitência. Essa penitência é para você expiar os seus pecados, ou seja, para você conseguir o perdão de Deus àquele pecado cometido, né? O cometimento do pecado não desaparece da existência, porque você cometeu, né? Já está no passado, certo? Mas Deus te dá a oportunidade de desfazer os resultados desse pecado, tá certo? Com a expiação, não é? E é por isso que os grandes santos, né, tinham tanto interesse em fazer penitência,
para expiar os pecados deles, dos santos anteriores, não é? Eles se davam as penitências para, digamos assim, compensar, né, com o seu sofrimento a ofensa que eles fizeram a Deus. Expiar é isso. Conseguir o perdão de Deus pelos pecados. O pecado não vai desaparecer. E as consequências do pecado também não. Por isso é que muitas vezes nós temos que passar, né, pelo purgatório para pagar a dívida das consequências desse pecado. Né? O pecado está perdoado, mas agora nós estamos pagando as consequências do pecado. E muitos santos pagam essas consequências aqui mesmo em vida, de forma a não precisar passar nem pelo purgatório. Né? Certo? Então é isso. Professor, deixa eu só fazer uma observação. Oi, Maite. Para terminar. Claro. Você podia depois fazer toda uma leitura só sobre o purgatório, que é um outro assunto que é meio confuso, assim, difícil de entender, na verdade. Na verdade, Maite, numa quaresma anterior, eu não sei qual, mas a Ana Paula deve saber, porque a Ana Paula sabe tudo. Eu li um pequeno livro, que eu não tenho ele mais aqui, perto de mim, sobre o purgatório do Padre Faber. Excelente. Se você for lá, você vai... eu acho que foi na quaresma passada ou na anterior à passada. Tem um livrinho do Padre Faber só sobre o purgatório que é muito, muito interessante. Muito interessante. Você pode pegar lá. Maravilha. Obrigada. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, comentários, observações, perguntas. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.